O Zaidan, ontem deu a lógica lá no Conselho de Ética, a votação que pede a cassação do Glauber Braga. Todo mundo, não há ninguém dentro do Conselho de Ética, ou da Câmara dos Deputados, ou no Congresso de uma forma geral, e até fora do Congresso, que não tem absoluta certeza que ontem a votação não se deu pelos acontecimentos que envolveram o Glauber e o Glauber Braga, o deputado do PSOL, com o integrante do MBL, mas sim por aquilo que o Glauber Braga tem batido ao longo dos últimos tempos e que diz respeito a emendas e o orçamento secreto. Foi o que aconteceu, 13-5, e agora a votação vai para o plenário da Câmara. Há quem diga que o PSOL vai, de alguma forma, não retroceder, mas tentar converter isso em uma suspensão e não em uma cassação. E o Glauber Braga anunciou que vai ficar no plenário lá da comissão onde ele foi julgado, até que esse caso seja resolvido. Ele falou, se quiserem chamar de greve de fome, outra coisa podem chamar. E ontem um discurso bastante emocionado da deputada Luísa Erundina ao lado do Glauber Braga lá no Conselho, viu, Zaidan? Foi mesmo. A Erundina fez um discurso extraordinário, histórico, e mostrou, inclusive, a gravidade do que foi aprovado pelo Conselho de Ética, a gravidade de não investigarem as denúncias do Glauber Braga sobre coisas muito sérias. Ele está denunciando crimes e não há nenhuma movimentação para se apurar, né? Para saber se o que ele está dizendo é verdade. E, claramente, esse processo é comandado pelo Arthur Lira. E olha, Ronald, o pessoal tem elogiado muito o Hugo Motta, até pela cautela com que ele tem tratado a questão da anistia, etc. Mas há um limite para essas ações do Hugo Motta. Esse limite é o Arthur Lira. Ele não vai contrariar o Arthur Lira. Ainda mais nesse assunto que para o Arthur Lira virou cavalo de batalha. Caçar o Glauber Braga. Então, o Hugo Motta ausentou-se, foi procurado pelo partido, pelo PSOL, e disse, inclusive, que o Glauber, ao longo aí do tempo, provocou muitas inimizades, mas não é inimizade. Se o cara denuncia, ele está denunciando até em respeito aos que o elegeram, porque ele está falando de uso irregular, indevido de dinheiro público, no caso do orçamento secreto. E é obrigação do Congresso investigar isso, e aí não só da Câmara, do Congresso. Assim como o Supremo teve de tomar nas mãos a questão das emendas, porque o Congresso ia continuar com a festa. E se o Supremo vacilar, continuará com a festa. Agora, no plenário, quando você olha a expectativa de votação, ela é ruim para o Glauber Braga, o que leva o PSOL a tentar uma saída menos dolorosa, que seria uma suspensão e não a perda do mandato. Mas mesmo assim, mesmo a suspensão, está longe de ser o que o Glauber quer, né? Porque ele disse que, ontem repetiu, inclusive, que não será derrotado pelo Arthur Lira e pelo orçamento secreto. Mas o risco de uma cassação é elevado e o relatório claramente atendeu inteiramente ao que queria o Arthur Lira, e a posição do presidente da Câmara hoje, Hugo Motta, atende inteiramente ao Arthur Lira. Então não será fácil para o Braga impedir isso. Vamos ver no plenário. O plenário é outra coisa. A boa notícia é que houve uma ampliação dos que levantaram a voz para defender o Glauber Braga. Porque antes eram a Sâmia, a Erundina, o Chico Alencar, a Melchiona, e agora o Lindbergh, por exemplo, que é inclusive líder do governo, então isso tem um peso. Ele também entrou de cabeça nessa defesa. Mas o que falta? O governo. Porque o Arthur Lira, o Hugo Motta, eles
são procurados pelo governo, o governo buscando favores, mas eles também procuram o governo buscando favores. Essa relação, ela é de mão dupla. E não há nenhum sinal de que o governo tratou do assunto Glauber Braga nessas negociações. E não é nem para falar, vamos votar a favor da permanência dele, não é querer indicar o voto, mas é tratar de uma perseguição. Falou, parem com essa perseguição. Ele não está com risco de perder o mandato pelo que aconteceu lá, pela causa oficial que está nesse processo, mas porque o Arthur Lira quer caçá-lo, porque ele denuncia o Arthur Lira. Então, o silêncio do governo é lamentável, né? E continua. Pelo menos agora há parlamentares do PT, não só manifestando solidariedade, mas levantando a voz para defender o Glauber Braga. Mas no plenário, porque parece haver uma união de Centrão e MBL, né, contra o Glauber Braga. Aliás, o Valdemar Costa Neto, do PL, ele claramente ordenou uma mobilização do partido para que acontecesse o que aconteceu ontem lá no Conselho de Ética. É isso, a batalha de Glauber Braga, dos integrantes do PSOL, não vai ser fácil nas próximas semanas.